Por ser uma parcela hoje pequena da população brasileira, os indígenas não costumam ser priorizados em muitas das políticas públicas vigentes. Quando se fala da população infantil desse grupo étnico, as dificuldades ainda são maiores. O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 20 anos e pouco se sabe sobre os direitos das crianças indígenas. O deputado Roberto de Lucena, do Partido Verde de São Paulo, está propondo uma iniciativa legislativa para tratar do assunto. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Palavra Aberta. Tudo começou com uma sessão solene aqui na Câmara mesmo, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto que é muito sério, muito delicado e importante. E, felizmente, tem sido tratado nesse momento na Casa com a seriedade que ele merece. Nós procuramos a liderança do nosso partido para propor essa sessão solene por dois motivos. O primeiro era o motivo de celebrarmos com os povos indígenas do Brasil o Dia do Índio, que já há mais de uma década não recebia aqui na Casa uma sessão solene, uma homenagem dessa natureza. E a segunda era aproveitar essa data emblemática e fazer com a Casa uma reflexão sobre algumas situações delicadas e sérias que envolvem, sobretudo, a população infantil desse nosso contingente indígena brasileiro. Então, felizmente, trouxemos para essa sessão essa reflexão e foi o ponto de partida para uma série de ações que se desdobraram e que conseguimos, felizmente, envolver um grupo de parlamentares interessados e que nos tem dado respaldo a essas iniciativas. O senhor é a primeira legislatura que o senhor faz parte aqui da Câmara. O senhor já traz essa preocupação com a população indígena anteriormente, já na sua carreira política? Como é que o senhor lida com essa causa? Eu trago o chamado à luta em defesa da vida. É uma das motivações que me traz a essa casa, que me trouxe ao desafio de me disponibilizar para esse projeto político que me trouxe para a Câmara dos Deputados. E na luta em defesa da vida, nós nos deparamos, então, com uma situação que acontece em uma parte das etnias indígenas do nosso Brasil. Nós temos hoje 700 mil índios no Brasil e uma parte dessa população ainda pratica o infanticídio indígena. Hoje, aproximadamente 350 crianças indígenas são eliminadas a cada ano nessas etnias, nessas aldeias. Mas elas são eliminadas até por uma questão tradicional das próprias aldeias? Como é que acontece isso? São eliminadas em nome da cultura indígena. Mas em função do quê? De terem nascido com defeito físico, de terem nascido com um problema de saúde, terem nascido de um relacionamento fora do casamento, de serem filhos de mães solteiras, de terem nascido gêmeos, ou então, pura e simplesmente, por uma questão religiosa. Então, essas crianças são eliminadas das maneiras mais dramáticas, mais drásticas. Por exemplo, são enterradas vivas, algumas delas são sufocadas com folhas de plantas venenosas até serem asfixiadas, outras afogadas nos rios. Então, nós nos propusemos a trazer a Casa, a reavivar na Casa esse debate que começou há 3, quase 4 anos atrás e não encontrou eco, ele não encontrou apoio para que prosperasse. Então, nós trouxemos, hoje esse assunto está sendo debatido em algumas comissões, como a de Seguridade Social e Família e também na Comissão dos Direitos Humanos, e nós, felizmente, conseguimos dar alguns passos na direção da defesa da nossa criança indígena. E, falando nesse assunto, eu converso aqui com o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Deputado, a iniciativa legislativa que o senhor propôs trata exatamente do quê? Nós tomamos algumas iniciativas. Primeiro,
nós temos na casa, neste momento, na Comissão de Direitos Humanos, a Lei Moadi. Essa Lei Moadi precisa ser votada, ela precisa ser aprovada. É a lei de autoria do deputado Henrique Afonso, que se propõe a proteger essa criança indígena. Há controvérsias, há pessoas que se levantam e dizem que, por ser uma questão cultural, nós não devemos tratar desse assunto. E aí eu levanto uma outra questão. Por que nós não devemos nos envolver com a questão e nos levantar em defesa da criança indígena? Uma vez que o índio adulto, ele por vezes parece mais brasileiro do que todos os brasileiros. Mas o índio, enquanto criança, parece por vezes menos brasileiro do que todos os brasileiros. Nós precisamos sim entender que não se trata de um índio brasileiro, mas de um brasileiro índio. E é dever do Estado, dever constitucional, proteger o cidadão brasileiro, proteger este brasileiro independentemente da sua raça, da sua cor, independentemente de qualquer situação. E o índio brasileiro, que é um brasileiro índio, precisa ser protegido. E a criança indígena, que tem sido tradicionalmente vítima, historicamente vítima desse tipo de agressão, ela precisa ser alvo do cuidado de todos nós, enquanto Estado e enquanto sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente existe exatamente para isso, né? Para proteger os direitos da criança. O senhor acha que ele é omisso em relação à criança indígena? Dá para a gente dizer isso ou não? Mas nós podemos levar esse debate, podemos reabrir essa discussão e podemos incluir na forma de legislação e na forma de políticas públicas esse nosso cuidado em relação à criança indígena. É nessa direção que, além de nós estarmos pedindo à casa, que nós votemos a Lei Moadi, nós também estamos propondo, por exemplo, que 2014 seja o ano da defesa da criança indígena, o ano que nós vamos lutar contra a violência que afeta a criança indígena e que coincide também com o ano em que nós, no Brasil, vamos receber a Copa do Mundo. Nós também estamos propondo, ao dia 15 de agosto, o dia em que se comemora a lei, em que se comemora a luta na defesa da criança indígena, que é exatamente a data de aniversário da nossa querida Racani, que é uma sobrevivente do infanticídio indígena. Nós propusemos, em homenagem a ela, essa data e também esperamos ver aprovado na casa e esperamos que essa iniciativa aprofunde essa reflexão e traga essa consciência à casa e essa consciência à sociedade. Deputado Roberto de Lucena, então, na sua visão, isso é uma obrigação do poder público, intervir aí nessa área também. É um dever constitucional e nós não podemos nos permitir, em nome da defesa da cultura dos povos indígenas, que eu sou a favor, eu sou um defensor, mas nós não podemos nos permitir cegar-nos e sermos omissos em relação a isso. E eu sou avô. Eu tenho uma netinha, ela tem 3 anos de idade, é a senhorita Lívia. E é em homenagem à senhorita Lívia que eu tenho me levantado nessa casa quase que numa súplica, quase que num grito de desespero, para que nós possamos defender as Lívias, que são em número de 350 por ano em média, que são eliminadas nas aldeias. E você veja que recentemente nós tivemos um episódio que chocou o Brasil, abalou o Brasil e nos abateu a todos. E não sem razão. Inclusive a presidenta Dilma, ela chorou, ela se emocionou, se comoveu quando deu a notícia ao Brasil do massacre de Realengo, quando 12 crianças foram brutalmente assassinadas. Nós estamos falando que nós devemos continuar nos comovendo, temos que ter lágrimas para as crianças de Realengo, mas
temos que ter lágrimas para esses 350 brasileirinhos que nas diversas etnias indígenas são a cada ano eliminadas e nós nos omitimos e fazemos vistas grossas. Ok, deputado, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente se encontra no próximo programa.